Para, respira. Eu preciso te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga vendas hoje. Sabe aquela reunião que foi incrível? O cliente se envolveu, você apresentou tudo com maestria e na hora H ele falou: preciso pensar. Aí bateu aquela sensação de derrota, aquela dúvida. O que eu fiz de errado? E você ficou sem resposta. Pois bem, você não perdeu essa venda porque o produto era ruim. Você perdeu porque não sabia o que fazer com a objeção que apareceu na sua frente. E hoje isso muda. Saber como contornar objeções de vendas é, sem exagero, o que separa empresas que crescem de empresas que estagnam. Eu vou te entregar hoje o meu método CSC. Concorda, solta e contorna. E você nunca mais vai travar diante de um não. Fica comigo até o final porque você vai aprender 3 coisas que a maioria dos mentores nunca te contou. E a primeira delas, por que a objeção que o cliente fala quase nunca é a objeção real. E o erro fatal que você comete ao tentar resolver da forma errada. Se você não entender isso, você vai continuar contornando objeções fantasmas enquanto o cliente some sem dar explicação. Segunda, como aplicar o método CSC passo a passo em qualquer situação de venda, seja mentoria, consultoria, produto digital, presencial, produto, serviço, em qualquer situação. Como uma sequência simples que você pode usar ainda hoje, pode te ajudar tanto. Esse método já transformou dezenas de pessoas aqui comigo. E terceiro, eu vou revelar o insight mais poderoso do processo de objeção, aquele que muda tudo no fechamento. Mas esse fica lá para o final, porque ele só faz sentido depois que você entender o caminho todo. Mas antes, para quem está chegando agora e ainda não me conhece aqui no meu canal, eu sou Andrea Varken, eu sou mentora de mentores e de negócios, com mais de 25 anos de experiência em vendas, gestão estratégica. Criei também o método Mentalidade, Estratégia, Transformação e Atitude. E também já fiz parte da MLS, junto com o Flávio Augusto, Caio Carneiro e Léo Toledo. E agora sim, bora falar sobre o que mais trava qualquer vendedor, até os melhores. Inclusive mentores comprometidos e empresários sérios. A objeção. E mais do que isso, bora falar de como transformá-la em fechamento. E agora eu quero que você pegue essa chave. Isso vai ser muito importante. Objeção é sinal de interesse, não de rejeição. Você sabia? A primeira coisa que você precisa gravar é essa. Objeção em vendas são bons sinais, pois demonstram interesse. O cliente deseja entender detalhadamente como a solução pode ajudar a resolver o problema dele. Se a pessoa não tivesse interesse nenhum, ela simplesmente diria muito obrigado e desligaria. O fato de ela levantar uma objeção significa que algo nela está querendo comprar, mas alguma coisa ainda está impedindo. O seu papel como mentora, como vendedora, como especialista é entender o que é essencial, o que esse impedimento quer dizer de verdade. E uma pesquisa da Invesp mostra que 60% dos clientes rejeitam uma oferta pelo menos 4 vezes antes de dizer sim. Essa hesitação é uma defesa natural contra decisões impulsivas, mas também é uma oportunidade. Ou seja, quando o cliente fala, preciso pensar, ele não está dizendo não, ele está dizendo, ainda não estou seguro o suficiente. E insegurança se resolve com conexão, com clareza e com método. E é exatamente o que o CSC faz. O erro que custa mais caro: contornar a objeção errada. Aqui mora o grande problema. A objeção que o prospect verbaliza raramente é o que está bloqueando a decisão. Pensa comigo. A cliente fala: preciso falar com meu marido. Você acredita? Tenta agendar uma reunião com o marido. Vai cheio de energia e a venda morre. Por quê? Porque o marido nunca foi o problema. O problema real era a insegurança, era o medo de não conseguir resultado, era a dúvida sobre si mesma. Você tratou a objeção da superfície, enquanto a objeção real ficou lá embaixo, intocada.
A chave é não tentar derrubar a objeção, mas entendê-la completamente primeiro. Quando alguém diz está muito caro, raramente é sobre o preço em si. Pode ser sobre não enxergar o valor, sobre timing de negócio, sobre orçamento ou até mesmo sobre medo. Então, antes de qualquer resposta, antes de qualquer argumento, você precisa descascar essa cebola. Chegar na camada que realmente importa. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa seu like aqui e se inscreve nesse canal agora mesmo. Isso ajuda demais a levar esse conhecimento também para mais pessoas. E vamos lá, o método CSC. Concorda, solta e contorna. Agora eu vou te ensinar o passo a passo do meu método. São 3 movimentos muito simples, mas poderosos. Concorda. Nunca entre em um embate com o cliente. Quando ele traz uma objeção, o primeiro movimento é de empatia genuína. Você diz, faz todo sentido. Você quer pensar com calma sobre isso. Isso desativa a resistência. Objeção não é uma batalha, é um sinal de que o cliente precisa de mais de clareza ou segurança. Vendedores que entram no modo convencer criam resistência. Os que entram no modo entender criam confiança. Concordar não é fraqueza, é inteligência estratégica. E solta. O pilar soltar. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Aqui você não vai encontrar conteúdo raso. Toda semana tem estratégia real, com clareza e propósito. Clica em se inscrever e ativa o sininho para não perder nada. Depois que você concordou, você solta aquela objeção para verificar se ela realmente é real. Como? Como você faz isso? Supondo que essa objeção já esteja resolvida, você diz: Fulana, só me responde uma coisa. Se essa questão que você mencionou agora já estivesse resolvida, você começaria agora? Se ela disser sim, você achou a objeção real e pode trabalhar nela. Mas se ela disser não e aparecer outra coisa, você ainda não chegou na camada verdadeira. Continue descascando. Esse movimento é cirúrgico. Ele separa a objeção de fachada da objeção que realmente está impedindo o avanço. E por fim, o pilar 3, o contorna. Agora que você tem a objeção real na mão, você contorna. Não com argumento de vendas, não com pressão, mas com 2 ferramentas poderosas: histórias e reflexões. Histórias reais ajudam a criar conexões emocionais e tornar a sua mensagem muito mais impactante, mostrando como a sua solução mudou a vida de outros clientes. Você conta a história de alguém que estava exatamente naquela situação, com o mesmo medo, a mesma limitação, a mesma dúvida e que deu o passo e transformou a vida. E aí vem a reflexão. Você ajuda a pessoa a enxergar que o custo de não agir é muito maior do que o custo de investir. Agora, compartilha esse vídeo com um mentor ou um vendedor que você conhece e que está travando no fechamento. Pode mudar o resultado dele essa semana ainda. E vamos à postura que muda tudo. Os 2 contra o problema. Já não é mais só um contra o problema, são os 2 contra o problema. O vendedor e o cliente. Existe um elemento que vai além da técnica, é a postura. Quando a objeção aparece, você precisa sentir e comunicar que você e o cliente estão no mesmo time. Os clientes compram de quem os compreende verdadeiramente, não de quem apenas quer vender. Não é você contra o cliente, é você e o cliente contra um obstáculo que está impedindo ele de alcançar o resultado que ele mesmo deseja. Quando você assume essa postura de verdade, não como script, mas como convicção, a energia da conversa muda completamente. E olha só, 50% das negociações em vendas são perdidas por causa de quê? Do orçamento. Mas a maioria dessas perdas não acontece porque o cliente realmente não tem dinheiro. Acontece porque o valor não ficou suficientemente claro. Quando a visão do resultado é cristalina, o investimento fica leve. O seu trabalho é ajudar o cliente a enxergar o que muda na vida dele quando ele comprar não o produto, mas a transformação.
Agora me conta aqui, nos comentários, qual é a objeção que mais está te travando hoje? Eu quero ler cada resposta. Vamos conversar, vamos entender. Mas tem uma coisa que eu ainda não te falei. E para você que ficou até aqui nesse vídeo, vamos lá. Uma peça que, se você não tiver, o CSC não funciona de verdade. E é exatamente isso que eu vou te entregar agora. Congruência vende. O segredo final do contorno de objeção não está na técnica, está em você. Lidar com objeções é um desafio também de inteligência emocional. E quanto mais o vendedor tem inteligência emocional desenvolvida, menos ele cria situações que dificultam a venda. Você só consegue liderar alguém para uma decisão difícil se você mesmo já passou por decisões difíceis. Seus mentorados, seus clientes vão comprar de você na medida em que sentirem que podem ser liderados por você. E eles só vão sentir isso se você for o primeiro a aplicar em si mesmo o que ensina. Comece perguntando a você mesmo: o que muda na minha vida se eu fizer isso? Qual é o custo de eu não agir? Quando você responde essas perguntas com honestidade, você vende com uma convicção que nenhuma técnica sozinha consegue gerar. Agora, vamos resumir tudo isso. Objeção é interesse, nunca rejeição. Use o CSC. Concorda, solta e contorna. Para chegar na objeção real, trabalhar com histórias e reflexões e fechar com conexão verdadeira, porque vender com propósito é um ato de cuidado com quem está na sua frente. Se esse conteúdo aqui te ajudou, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha também com quem precisa, porque aqui você vai ter muito mais conteúdo como esse. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar como organizar o seu tempo para aplicar fechamentos de vendas irresistíveis. Agora, fica com Deus e até o próximo vídeo.